Gente, olha Já ele! estava, mas agora mais perto. Agora pertinho. Juntos e Shallow Now. Vamos lá. Essa já tá quase cringe, mas Tá ainda totalmente funciona. cringe, cara. E o pior é que eu vou passar a noite inteira cantando. Não, não, não. Enfim, Yuri Pita preparou um material pra gente, né? O Yuri mostra aí um pouco o quanto cada presidenciável dos principais puxadores de voto tem peso nas pesquisas, nas corridas estaduais. Os principais colégios eleitorais do Brasil são influenciados pelo apoio de Lula ou Bolsonaro. O Yuri Pita vai mostrar isso pra gente agora. É isso, Dani. A gente pegou esse material da Quest. Na semana passada, a Quest havia feito uma pesquisa nacional que, inclusive, retratou muito desse cenário que a gente acabou de apontar no Datafolha, praticamente os mesmos números. Lula tinha 44 e Bolsonaro 26 na Quest. E também foram feitas 4 pesquisas regionais. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, que estão nessa ordem, não é por acaso. São os 4 maiores colégios eleitorais do país, está na ordem que foram divulgados e também na ordem de tamanho de eleitorado. E o que a Quest perguntou nesses 4 estados, Dani? A preferência de quem eles querem que ganhe para o governo nesses estados. Alguém alinhado ao ex-presidente Lula, alguém alinhado ao presidente Bolsonaro ou sem alinhamento com nenhum dos dois, o que seria uma vontade por terceira via. Nesse quadro, a gente está vendo ali, vamos começar aqui mais pertinho em São Paulo, 34% alinhado a Lula, 22% Bolsonaro, 41% nenhum dos dois, que seria, em tese, uma vontade de um governador não alinhado a nenhum dos dois. Segura aqui um pouquinho. Para você que está em casa, olha, Lula, você vai identificar. Essa aqui é a nossa legenda, tá aqui embaixo. Olha, azulzinho aqui é a coluna que indica Lula. Então, sempre que tiver o azul, você sabe que é do padrinho Lula que está se quantificando. O padrinho Bolsonaro, a candidato a governador nesses estados, está identificado na coluna laranja. O time do nem, não quero nem Lula nem Bolsonaro. Será que a gente... Abaixa um pouquinho aqui, Chile. Pronto, tá aqui, ó. Nem Lula nem Bolsonaro é a coluna cinza. E ali, branco, nulo, não soube responder, etc e tal. Tá desiludido, desesperado, em amarelo. Yuri, vamos analisar detidamente aqui São Paulo, porque é importante. Aqui você tem ainda um peso muito grande, 41%, tá? Desse nem. Nem, em busca aí de uma eventual terceira via. E o apoio do ex-presidente Lula não está tão longe do que Fernando Haddad, por exemplo, já está pontuando, né? Ele está pontuando 10 pontos percentuais menos do que isso aqui, segundo a pesquisa da Quest, sem o apoio do Lula. Isso aqui indica que Tarcísio de Freitas... pode subir bem. Exatamente isso, é o potencial que Tarcísio pode conseguir aqui em São Paulo, ainda mais com essa filiação a republicanos, tira o republicanos da aliança de João Dória, Rodrigo Garcia e pode tentar buscar ali reproduzir aqui em São Paulo a aliança nacional com o apoio do PL, de Jair Bolsonaro, e do PP, do ministro Ciro Nogueira, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Se isso acontecer de fato, acaba reproduzindo aqui no âmbito estadual o cenário nacional, que é também a previsão ali, a expectativa dos aliados de Fernando Haddad, de que o PT também tente reproduzir essa aliança nacional aqui. E esses 34%, de fato, é o impulso que Haddad acaba conseguindo também naquelas simulações que fala Fernando Haddad apoiado por Lula, Tarcísio apoiado por Jair Bolsonaro, vai um pouco nessa linha. Por que isso não acontece com o Rodrigo Garcia? Porque a gente sabe que o governador João Dória tem uma rejeição significativa, mesmo aqui no estado de São Paulo, apesar da gestão dele não ser tão mal avaliada. A grande questão é o quanto o Rodrigo Garcia vai conseguir aproveitar, pelo menos em parte, esse impulso, levando em conta que ele, a partir do dia 2 de janeiro, é o governador do estado, vai ter a máquina na mão, tem uma série de alianças com prefeituras costuradas no estado de São Paulo, o quanto que ele vai conseguir aproveitar desse potencial que teria de crescimento. Vamos para o Rio de Janeiro, Dani? Para Minas Gerais, aliás. Para Minas, vamos para Minas, Que é o segundo maior colégio eleitoral. E Minas tem uma curiosidade, né? Para você que gosta de pesquisa, para todo mundo que acompanha a política, Minas é uma espécie de síntese do Brasil, porque tem tanto uma capital importante, metropolitana, como Belo Horizonte, tem regiões muito fortes de agronegócio, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, tem
a Zona da Mata, que tem um pouco de influência do Rio de Janeiro, tem o Vale do Jequitinhonha, do Muriqui, é isso? Que se reproduz ali problemas ali socioeconômicos do Nordeste, então acaba servindo bastante de laboratório. E é um dos poucos estados, Dani, que sempre quem ganhou no estado de Minas Gerais foi eleito presidente, assim, sem batata. Bolsonaro foi assim no primeiro turno, Dilma foi assim nas 2 vezes que ganhou, Lula, Fernando Henrique, por aí vai. Minas Gerais, 40% de preferência de alinhamento com Lula, 36% o nem, o que seria uma espécie de empate técnico, mas uma vantagem numérica para Lula, e o presidente Jair Bolsonaro, 21%, os 4% fica fora. E por que isso é muito interessante, gente? Primeiro porque, assim, o governador atual, Romeu Zema, tá, tipo, nadando de braçada, porque até o momento ele é meio que candidato sozinho, né? E ele tá com uma pontuação boa para disputar a reeleição. Só que ele passou 4 anos sendo bolsonarista, assim, de primeiríssima hora. E já foi avisado de que, meu amigo, se você ficar muito amarrado, por quê, ó? Porque o apoio do presidente, apesar do presidente teve muito voto em Minas e tem tempo para recuperar, claro, mas neste momento o presidente Jair Bolsonaro é um padrinho muito menos influente do que Lula e também menos influente do que quem está buscando ali uma espécie de terceira via. Então, veja só o que o apoio do ex-presidente Lula pode influenciar, porque, na verdade, é disso que se trata. 40% dos eleitores dizem: posso votar num candidato que seja apoiado por Lula em Minas Gerais. Que era um governador alinhado ao Lula. Exatamente. E quem vai ser esse nome? Aparentemente, tudo caminha para que o ex-presidente Lula declare apoio ao prefeito Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que aparece bem nas pesquisas para o tamanho do desconhecimento dele, e com esse empurrãozinho aqui, o PT não vai lançar candidato em Minas Gerais, vai lançar um candidato, sim, a senador, mas com isso aqui pode catapultar. É por isso que Zema, nesse momento, está, assim, digamos, mais recolhido, né? E não só isso, ele está louco para que aquele plano de Eduardo Leite para o PSD dê certo, o Eduardo Leite seja o candidato, opção, porque aí o Alexandre Calil teria que buscar um outro caminho, e é isso. E o Romeu Zema poderia, no primeiro turno, ficar neutro ali, aproveitar esse potencial do nem. Ou seja, por aqui que a gente mostra esse tipo de número, né, Dani? Porque os políticos, quando fazem as conversas, também estão usando esse mesmo parâmetro que a gente está trazendo aqui para vocês. Seguindo no nosso giro aqui, Rio de Janeiro agora. Aqui mostra um pouco daquilo que a gente viu lá na pesquisa local do favoritismo de Cláudio Castro, que é o atual governador, embora ainda desconhecido, se não me engano, tinha 1/3 ainda do eleitorado do Rio de Janeiro que desconhecia Cláudio Castro, tem potencial, mas aqui é praticamente todo mundo igual, 1/3 para cada lado, literalmente 1/3 para Lula, 32% para Bolsonaro, 1/3, e 29% para o nem, sobra 6%. Isso explica por que, não por acaso, é o estado em que Jair Bolsonaro vai melhor no recorte que a Quest também fez, perguntando especificamente para o eleitorado de cada estado a votação presidencial, é onde ele tem menor desvantagem em relação a Lula. E aqui também tem um aspecto que a gente até destacou na nossa análise aqui do Rio, Dani. Porque no Rio de Janeiro, a Quest também fez uma outra série de perguntas, que era quais são os principais problemas que o eleitor de cada estado identifica. O único lugar em que a violência ocupa um lugar bastante alto é o Rio de Janeiro. E o presidente Jair Bolsonaro consegue trazer para ele esse eleitorado que vê na violência um problema grave e consegue ser ele o catalisador ou o político que melhor retrata soluções para o eleitorado para enfrentar essa questão da violência. E aí fica tudo dividido, mas agora vale lembrar. Um terço, mas também a Quest simulou ali Marcelo Freixo impulsionado por Lula dentro daquela conversa PT-PSB e ele melhora. E Cláudio Castro, mesmo apoiado por Bolsonaro, fica ali num patamar de igualdade, diminui a diferença entre eles. E aqui a gente tem uma outra questão, né? Que você vai falar, ai, Daniela, mas você estava dizendo que 21 para Minas era pouco. Aqui em 32 você vai falar que o cara também não vai querer se associar ao Bolsonaro. Você está de brincadeira comigo. Não tô, é matemática política. Ela é um pouco diferente, não é uma ciência exata. O que os aliados do governador Cláudio Castro dizem? Dizem que ele tem potencial para ir além da bolha do bolsonarismo. Então, sim, se ele não tivesse no cargo, etc e tal, 32% era um senhor apoio.
Mas ele, fazendo o trabalhinho ali, com esse perfil baixo, discreto e tal, ação em Petrópolis, ele já está pontuando quanto, Yuri, que ele tem? 20... Nossa, fugiu o número aqui, mas a gente resgata aqui pra gente. Tá fácil ali com o computador. Ou seja, ele ainda tem um tempão antes da campanha começar e vai ter a campanha na TV para se apresentar como o Cláudio Castro e não como o candidato do Bolsonaro. Eles querem o quê? Pegar um pedaço desse eleitor que diz que não quer ninguém alinhado a ninguém, quer alguém que tenha personalidade própria, ele quer pegar um pedaço aqui, e por que não até na centro-esquerda. Ele vai se colocar como esse cara... Que puxa de todo mundo. Que puxa de todo mundo. Então, para ele também não é interessante, neste momento em que está subindo nas pesquisas e passou a liderar, antes do que imaginava, agora se vincular só ao candidato do Bolsonaro, a esses 32% que buscam um bolsonarista puro sangue, digamos assim. Ele não precisa fazer essa polarização nesse momento, ao contrário, ele tem que avançar nesse público aqui. Nosso Súper do Petrelli trouxe aqui, ó, Cláudio Castro, 21%, Marcelo Freixo, 17%. Então, você vê que ele já está 10 pontos percentuais só distante desse grupo aí, dessa bolha bolsonarista. É isso. E aí, saindo desses 3 estados do Sudeste, indo para a Bahia, que é o maior estado da região Nordeste, olha o salto que tem o Lula, 53%. É por isso que a Renata estava falando que o Neto não é que a gente é contra o PT, mas o Lula, Lula a gente gosta. Por quê, né? Por que não gostar do Lula na Bahia? É impressionante. O presidente Jair Bolsonaro apenas 14%, 29% no nem e 4% não respondem. E aí, de novo, por que a gente mostrou... na Bahia, existe um favoritismo bastante forte de ACM Neto, ele está com mais de 60% nos cenários estimulados. Na espontânea também lidera com bastante folga. A grande questão é que quando a simulação Jerônimo Rodrigues, que é um nome desconhecido do PT, apoiado por Lula, e ACM Neto, mesmo estando independente, quase cola. É impressionante a força que Lula tem. Sabe que tem uma curiosidade, não sei se você reparou isso no relatório de ontem lá da Bahia, da Quest. Na espontânea pro governo da Bahia tem gente que responde Lula. Sendo que ele é pré-candidato à presidência, mas para ver o tamanho da força dele. E qual que é o otimismo que o grupo ali do PT vê, mesmo estando nesse momento ali, deu essa bagunça, já que esse Wagner não vai ser candidato e tudo mais, mas eles lembram 2014. 2014, até setembro... Rui Costa, que também era uma figura desconhecida, estava fora. Tinha menos de 10% e ele ganhou no primeiro turno. Quer dizer, a força, e isso a gente está falando de 2014, não é o auge da força do Lula. O Lula não era candidato, era Dilma Rousseff. Não, foi a eleição dificílima. Era o começo da Lava Jato impactando a imagem do PT e mesmo assim ele conseguiu, e venceu um nome forte, que era Paulo Souto, que era o representante do carlismo na época. Exatamente. Paulo Souto fazendo campanha com a ACM Neto, de cima para baixo, de baixo para cima. E Neto, naquela época, já prefeito de Salvador, muito popular, carregando, venceu no primeiro turno Rui Costa. Isso aqui, é por isso que Lula desembarca depois do Rio de Janeiro, que está bagunçado e ele precisa organizar, ele desembarca na Bahia, porque é para dar um chacoalhão para ver se o Jerônimo, pelo menos, embala um pouco já na saída, não deixa a ACM Neto ostentando 66% das intenções de voto. Que é o pico que ele atingiu num dos cenários. Direto, desde já. Muito bom, hein, meu querido? Bacana. Muito bom. Assim faremos, meu John King. Vamos de novo. É isso aí. Valeu.